Ninguém percebeu quando ela entrou na escola naquela manhã, segurando firme a pequena mochila azul do filho. Ela caminhava devagar pelo corredor, tentando manter a postura firme. Seu coração batia mais rápido do que o normal. Não era apenas mais um dia, era o dia em que ela finalmente buscaria respostas. O filho, sentado na cadeira ao seu lado, observava tudo em silêncio. Seus olhos curiosos percorriam as paredes coloridas, os desenhos feitos por outras crianças, os sons que ecoavam pelo ambiente. Para ele, aquele lugar era confuso, barulhento, intenso demais. Para ela, era um campo de batalha invisível. Já fazia semanas que tentava falar com a direção. Mensagens ignoradas, reuniões desmarcadas, olhares apressados nos corredores. Sempre havia uma desculpa. Sempre havia um depois. Mas o depois nunca chegava. Naquela manhã, ela decidiu que não sairia dali sem ser ouvida. Respirou fundo antes de se aproximar da recepção. O cheiro de papel e café preenchia o ar. Algumas mães conversavam entre si. Professores passavam rapidamente. Risadas ecoavam ao fundo. Era um ambiente comum, normal para qualquer família, mas não para ela. Ela se aproximou do balcão e disse, com voz firme e respeitosa, que precisava falar com a coordenação sobre o filho. Explicou que ele estava tendo dificuldades, que precisava de apoio, que só queria entender como ajudá-lo melhor. A recepcionista, mal, levantou os olhos. Um segundo de silêncio. Depois outro. Então veio a resposta fria, automática, quase mecânica. A direção está ocupada. Aquelas palavras, simples e curtas, caíram como um peso esmagador. Ela tentou insistir. Explicou novamente. Falou com cuidado, com educação. Disse que era importante, muito importante, mas ninguém parecia realmente escutar. Ao redor, a rotina da escola continuava normalmente, risadas em conversas, passos apressados enquanto. Isso ela estava ali, invisível. O que aquela escola não sabia é que aquela mãe silenciosa estava prestes a viver um momento que ninguém naquele lugar jamais esqueceria. Ela permaneceu parada diante do balcão, por alguns segundos que pareceram longos demais. O filho ao seu lado balançava levemente as mãos, tentando lidar com o excesso de estímulos ao redor. O barulho do corredor, o eco das vozes, o som agudo do sinal distante. Tudo parecia amplificado para ele. Seus olhos se moviam rápido, buscando um ponto de segurança. Ela percebeu. Com delicadeza, colocou a mão sobre o ombro dele. Calma, meu amor. A mamãe está aqui. Sua voz era suave, mas por dentro algo começava a se apertar. A recepcionista digitava no computador como se aquela conversa já tivesse terminado. Nenhum contato visual, nenhuma tentativa de entender, apenas a rotina mecânica de sempre. Ela respirou fundo novamente. Não queria causar problema, não queria levantar a voz, só queria ser ouvida. Por favor, disse com cuidado, é só uma conversa rápida. Meu filho precisa de apoio. Ele está tendo crises em sala. Eu só quero entender como a escola pode ajudar. A recepcionista suspirou, ainda sem olhar diretamente. Senhora, já informei. A coordenação está ocupada hoje. Talvez outro dia. Outro dia. Aquelas duas palavras soaram como algo que ela já tinha ouvido muitas vezes. Outro dia. Outra semana. Outro mês. Enquanto isso, o filho voltava para casa frustrado, confuso, cansado, sem conseguir explicar o que sentia dentro da sala de aula. Sem apoio, sem adaptação, sem compreensão. Ela apertou a alça da mochila com mais força. Não era apenas uma reunião, era o futuro dele. Ao fundo, duas mães conversavam próximas ao mural da escola. Seus olhares curiosos começaram a se voltar discretamente para aquela cena. Não por maldade, mas por curiosidade. Aquela curiosidade silenciosa que surge quando alguém insiste demais em um lugar onde todos parecem apressados. Ela percebeu os olhares, sentiu o rosto aquecer, mas permaneceu firme. Eu entendo que estão ocupados, disse,
tentando manter a calma. Menos, mas meu filho precisa de acompanhamento. Ele não está conseguindo acompanhar a turma. Eu só quero conversar com alguém responsável. Dessa vez, a recepcionista levantou os olhos rapidamente. Não com empatia, apenas com leve impaciência. Senhora, a escola faz o que é possível para todos os alunos. Mas a senhora precisa entender que temos muitos estudantes. A frase veio como uma lâmina suave, porém, profunda. Muitos estudantes, como se ele fosse apenas mais um número. Como se suas dificuldades fossem apenas um detalhe inconveniente na rotina escolar. O menino, percebendo a mudança no tom da conversa, começou a se agitar, levemente. Seus dedos tocaram repetidamente a lateral da cadeira. Um sinal claro de ansiedade crescente. Ela se abaixou rapidamente. Olha para a mamãe, está tudo bem, sussurrou. Tossa, mas não estava. Ao se levantar novamente, percebeu que mais pessoas olhavam discretamente. Um professor que passava diminuiu o ritmo. Uma funcionária cochichou algo perto da porta. Pequenos gestos, pequenos sinais. Ela já conhecia aquele tipo de olhar. O olhar que mistura pena com desconforto. O olhar de quem não sabe o que fazer, então prefere não se envolver. O tempo parecia passar mais devagar. Ela sentiu o peso do silêncio. Sentiu a sensação incômoda de estar atrapalhando, de estar ocupando um espaço que aparentemente não era para ela. Mas então, algo dentro dela mudou. Não era raiva, não era desespero, era desses. Ou, se ninguém ali conseguia enxergar o que seu filho enfrentava todos os dias, então ela faria com que enxergassem. A mão dela, antes tremendo levemente, agora estava firme. Seus olhos, antes inseguros, agora carregavam uma determinação silenciosa. Ela ainda não sabia como, ainda não sabia o que aconteceria. Mas naquele momento, uma coisa era certa. Ela não sairia dali sendo ignorada novamente. E a escola ainda não fazia ideia de quem estava prestes a desafiar o silêncio daquele lugar. O diretor finalmente apareceu no corredor. Não veio apressado, não veio preocupado. Veio com aquele olhar típico de quem já decidiu que aquilo é apenas mais uma situação para resolver rapidamente. Ele parou a alguns passos de distância. O que está acontecendo aqui? A recepcionista explicou de forma resumida. Uma mãe querendo atendimento sem agendamento. Assunto já tratado. Coordenação indisponível. Tudo dito com naturalidade. Como se o problema não fosse o filho dela. Como se fosse apenas insistência. Ela sentiu o coração acelerar. Eu só preciso ser ouvida, menos disse. Tentando manter a firmeza. O diretor cruzou os braços. Senhora, entendemos sua preocupação, mas precisamos seguir protocolos. Não podemos parar a rotina da escola por situações individuais. Situações individuais? Ela sentiu como se o chão tivesse mudado de lugar. Seu filho não era uma situação, ele era uma criança. Ele era um ser humano tentando sobreviver em um ambiente que não estava preparado para ele. Algumas pessoas no corredor diminuíram o ritmo. O ambiente ficou silenciosamente atento. O diretor continuou. Temos outros alunos, outras demandas. E, honestamente, talvez essa escola não seja o ambiente ideal para ele. A frase ecoou como um soco invisível. Talvez essa escola não seja o ambiente ideal para ele. Não foi gritada, não foi agressiva, mas foi clara. O filho começou a balançar mais rápido as mãos. Seus olhos se encheram de confusão. Ele não entendia as palavras completamente, mas entendia o clima. Entendia o tom. Entendia que algo estava errado. Ela se abaixou novamente, segurando o rosto dele com carinho. Você não é o problema, sussurrou. Mas quando se levantou, seus olhos estavam diferentes. Havia algo ali que não estava mais disposto a aceitar o silêncio. Meu filho tem direito de estar aqui, disse. Agora olhando diretamente para o diretor. Ele tem direito à educação, ele tem direito a apoio. O que eu estou pedindo não é favor, é respeito. O diretor suspirou. Senhora,
Estamos fazendo o possível, mas talvez a senhora precise procurar uma instituição especializada, como se inclusão fosse opcional, como se a adaptação fosse luxo, como se o diferente precisasse sempre sair. Alguns olhares ao redor começaram a mudar. Não era mais curiosidade, era desconforto. Uma professora, parada mais atrás, parecia inquieta. Uma funcionária evitava olhar diretamente para a cena. O silêncio já não era confortável. Era pesado. A mãe sentiu o rosto arder. Não de vergonha, de indigna. Ela pensou nas noites em que o filho chorava sem conseguir explicar o que sentia. Pensou nas vezes em que ele dizia que queria ser igual aos outros. Pensou no esforço diário que ele fazia só para aguentar o barulho da sala. E ali estavam dizendo que o problema era o ambiente para ele, não o ambiente para todos. Ela respirou fundo e então fez algo que ninguém esperava. Em vez de discutir, ela ficou em silêncio. Um silêncio firme. Olhou ao redor, para os pais, para os professores, para o diretor, e disse, com uma calma que cortava mais que qualquer grito: tudo bem, se essa escola acredita que inclusão é opcional, então vamos conversar sobre isso de outra forma. O diretor franziu a testa. O que a senhora quer dizer com isso? Ela apenas pegou o celular na bolsa. A tela acendeu, e naquele instante, o clima no corredor mudou completamente. A escola ainda não sabia, mas o silêncio que tentaram impor estava prestes a ganhar voz. Quando a tela do celular acendeu, ninguém imaginava o impacto que aquele gesto simples teria. Ela não levantou a voz, não fez escândalo, não apontou o dedo para ninguém, apenas respirou fundo e pressionou um botão. O som de gravação ecoou discretamente no silêncio do corredor. Alguns segundos se passaram até que as pessoas ao redor percebessem o que estava acontecendo. O diretor franziu a testa. A recepcionista endireitou a postura. Uma professora mais ao fundo se aproximou lentamente. Fenora, o que está fazendo? Perguntou o diretor, agora com um tom menos confiante. Ela levantou os olhos, calmos, firmes, sem tremor, garantindo que a voz do meu filho seja ouvida. A frase caiu no ambiente como uma pedra em água parada. O corredor inteiro parecia mais silencioso. Até as conversas distantes pareciam ter diminuído. O ar estava pesado, denso, como se todos percebessem que algo importante estava prestes a acontecer. O filho observava a mãe. Não entendia exatamente o que significava gravar, mas percebia a mudança no ambiente. Percebia que pela primeira vez naquele lugar, a mãe não estava sendo ignorada. Ela começou a falar sem gritar, sem agressividade, mas com uma clareza que tornava cada palavra impossível de ignorar. Hoje é a 5ª vez que venho à escola pedir apoio para o meu filho, 5ª vez que peço apenas uma conversa, 5ª vez que explico que ele está tendo dificuldades e precisa de acompanhamento. Alguns pais que passavam diminuíram o ritmo, outros pararam discretamente. Um funcionário na porta fingia organizar papéis, mas claramente prestava atenção. Ela continuou: meu filho não é um problema. Ele não é um atraso na rotina. Ele é um aluno desta escola. Ele tem direito de aprender, tem direito de ser respeitado e tem direito de estar em um ambiente que não o faça sentir que ele não pertence. O diretor tentou interromper. Senhora, isso não é necessário. Ela ergueu levemente a mão, não de forma agressiva, mas firme o suficiente para interromper a tentativa. É necessário. Sim, sua voz permanecia controlada, mas carregava algo novo. Autoridade, porque quando uma escola ignora uma criança, ela ensina todas as outras a fazer o mesmo. O silêncio ficou ainda mais profundo. Uma das mães que observava levou a mão à boca, visivelmente emocionada. A professora que estava mais atrás agora estava completamente parada, olhando fixamente. O diretor mudou o peso do corpo. A postura antes segura agora demonstrava leve desconforto. Podemos resolver isso internamente, disse ele. Mais baixo. Ela balançou a cabeça devagar. Eu tentei resolver internamente. Durante
semanas. Ela então virou levemente o celular, mostrando que a gravação continuava. Tudo que eu pedi foi uma conversa, apoio e inclusão. Nada além do que qualquer criança merece. Seu filho tocou de leve a mão dela. Um gesto pequeno, quase imperceptível. Ela segurou de volta imediatamente. Naquele momento, não era apenas uma mãe defendendo o filho. Era uma voz rompendo um silêncio que existia há muito tempo. Alguns pais começaram a se aproximar mais. Um homem de uniforme escolar parou completamente. Uma professora limpou discretamente os olhos. O ambiente havia mudado. Não era mais apenas uma conversa entre mãe e direção. Era um momento que todos estavam testemunhando. E pela primeira vez, a escola não estava no controle da situação. O diretor respirou fundo, percebendo que qualquer palavra agora teria peso. Muito peso. Mas o que ele ainda não sabia é que aquela gravação não ficaria apenas dentro daquele corredor. O diretor olhou ao redor. Os olhares já não eram neutros. Eram atentos, questionadores, alguns claramente críticos. Ele sabia que qualquer palavra errada poderia ecoar muito além daquele corredor. Fenora, vamos conversar na minha sala, menos disse, tentando recuperar o controle da situação. Mas ela não se moveu. Eu pedi isso por semanas. A voz continuava estável. Não havia desespero. Não havia histeria. Apenas verdade. Hoje eu só tô pedindo que o Senhor repita, diante dessas pessoas, o que acabou de me dizer. O silêncio ficou quase insuportável. O filho dela estava mais calmo agora, como se percebesse que algo estava diferente. Como se sentisse que, naquele momento, sua mãe estava vencendo uma batalha invisível. O diretor hesitou. E essa hesitação foi tudo o que as pessoas ao redor precisavam para entender que algo estava errado. Uma das mães se aproximou. Desculpa, mas o que está acontecendo? Ela virou levemente o celular para a mulher. Estou pedindo apoio para meu filho. Ele precisa de acompanhamento. E estão dizendo que talvez essa escola não seja o lugar para ele. A expressão da mãe mudou imediatamente. Como assim não é o lugar? Outros começaram a se aproximar mais. Um pai cruzou os braços, atento. Uma professora respirava fundo, claramente desconfortável. A narrativa estava mudando. Já não era uma mãe insistente. Era uma possível injustiça acontecendo diante de todos. O diretor percebeu. Não foi isso que eu quis dizer, respondeu rapidamente. Mas a gravação já tinha capturado tudo. Ela manteve a postura firme. Então, explique melhor. A pressão aumentava. Não era grito, não era confusão. Era algo muito mais poderoso. Era exposição. O diretor limpou a garganta. Nosso objetivo sempre foi o bem-estar de todos os alunos, inclusive do meu filho? Ela perguntou, sem alterar o tom. Ele não respondeu imediatamente. E esse silêncio falou mais do que qualquer justificativa. A professora que estava ao fundo finalmente deu um passo à frente. Ele é um bom aluno, disse, quase num impulso. Ele só precisa de suporte adequado. Todos olharam para ela. O clima mudou novamente. Quando alguém de dentro confirma, tudo ganha outro peso. A mãe sentiu algo diferente naquele instante. Não era mais apenas indignação, era esperança. Outros pais começaram a comentar entre si. Alguns concordavam discretamente. Outros demonstravam surpresa. O diretor percebeu que a situação havia escapado do controle institucional e entrado no campo moral. E, nesse campo, hierarquia não pesa tanto quanto verdade. Ela então fez algo inesperado. Desligou a gravação. O gesto surpreendeu. Eu não quero expor, ninguém menos disse. Eu quero solução. A frase mudou completamente o cenário. Ela não estava ali para destruir reputações. Não estava ali para criar escândalo. Estava ali por algo muito mais simples e muito mais poderoso. Dignidade. O diretor, agora visivelmente pressionado, respirou fundo. Vamos conversar na sala, menos repetiu. Mas desta vez, o tom era diferente. Mais
respeitoso. Ela olhou ao redor. Os olhares que antes eram de curiosidade, agora eram de apoio. Ela assentiu. Tudo bem. Tudo bem. Mas dessa vez, eu quero um plano concreto, não promessas. O filho segurou sua mão com mais firmeza. E enquanto caminhavam em direção à sala da direção, o corredor permanecia em silêncio. Não o silêncio da indiferença, mas o silêncio de quem acabou de presenciar algo que não vai esquecer tão cedo. A escola ainda tinha tempo para corrigir o erro, mas uma coisa já estava clara. Aquela mãe que entrou invisível naquela manhã não sairia da mesma forma. A porta da sala da direção se fechou lentamente. O barulho suave do encaixe pareceu marcar uma nova fase daquela história. Dentro da sala, o ambiente era diferente do corredor. Mais silencioso, mais controlado, mas a tensão ainda estava ali. O diretor, Sensei, atrás da mesa. Ela permaneceu de pé por alguns segundos, segurando a mão do filho. Não por desafio, mas por dignidade. Pode se sentar, disse o diretor. Agora com um tom visivelmente mais cuidadoso. Ela sentou. O filho ficou ao lado, observando cada detalhe da sala. O relógio na parede, a pilha de documentos, a janela entreaberta. O diretor respirou fundo. Talvez tenhamos falhado na comunicação. Ela não respondeu de imediato. Deixou o silêncio trabalhar. Silêncio, às vezes, pesa mais que palavras. O que exatamente a senhora espera da escola? Ele perguntou. Agora era a vez dela de conduzir. Não espero tratamento especial, disse com firmeza. Espero inclusão real, adaptação pedagógica. Um profissional que compreenda as necessidades dele. Um plano individual de acompanhamento. Cada palavra era clara, objetiva, preparada. Ela não estava ali apenas movida pela emoção. Estava informada. Estava consciente dos direitos do filho. O diretor percebeu isso. Não era uma mãe desesperada. Era uma mãe preparada. Ele abriu uma pasta sobre a mesa. Podemos organizar uma reunião com a coordenação pedagógica e a psicopedagoga da escola ainda esta semana. Ela manteve o olhar firme, com data marcada agora. O diretor hesitou por um segundo, e então pegou a agenda. Quinta-feira, às 14 horas. Menos confirmado? Ela perguntou. Confirmado? Mas ela não parou ali. E, enquanto isso, o que será feito para que ele não continue tendo crises em sala? O diretor recostou na cadeira. Agora estava claro. Ela não aceitaria respostas vagas. Vou orientar a professora a adaptar as atividades imediatamente. E vamos disponibilizar apoio na sala durante os próximos dias. O filho, que até então observava em silêncio, tocou a mão da mãe novamente. Ela olhou para ele e pela primeira vez, naquele dia, sorriu. Um sorriso leve. Não de vitória arrogante, mas de alívio. Ela voltou o olhar ao diretor. Meu filho não precisa que o mundo mude por ele. Só precisa que o mundo esteja disposto a entendê-lo. A frase ficou no ar. O diretor assentiu. Não como quem apenas concorda para encerrar o assunto, mas como quem, talvez pela primeira vez, realmente refletiu. Quando saíram da sala, o corredor já não estava cheio, mas algumas pessoas ainda estavam ali. A professora que havia falado antes se aproximou. Eu sinto muito pelo que aconteceu, disse com sinceridade. Vamos fazer melhor. Ela agradeceu com um gesto simples de cabeça. Não havia rancor. Havia propósito. Enquanto caminhava em direção à saída, percebeu algo diferente. Os olhares que antes eram de curiosidade ou desconforto, agora eram de respeito. O filho segurava sua mão com segurança. Mais tranquilo, mais leve. Ao atravessar o portão da escola, ela parou por um instante. Olhou para o prédio. Naquela manhã, ela entrou, invisível. Saiu, transformando algo. Talvez não o sistema inteiro, mas iniciou uma mudança. Porque às vezes, tudo que uma estrutura precisa para se mover é alguém que se recuse a aceitar o silêncio.
E, naquele dia, uma mãe fez exatamente isso. Naquela noite, ela quase não conseguiu dormir. Ou por medo, mas por tudo o que havia sentido. Repassava cada palavra, cada olhar, cada segundo daquele corredor. Perguntava a si mesma se tinha sido firme demais, se tinha exposto demais, se tinha ido longe demais. Mas então lembrava do rosto do filho, do jeito que ele apertou sua mão ao sair da sala, do pequeno sorriso que ele deu quando percebeu que, finalmente, algo estava sendo feito. E isso bastava. Na quinta-feira, ela voltou à escola. Dessa vez, ninguém a ignorou na recepção. Seu nome já estava anotado. A coordenação a aguardava. Pequenos sinais, pequenas mudanças, mas significativas. Na sala de reunião estavam o diretor, a coordenadora pedagógica, a professora da turma e a psicopedagoga. O clima era diferente. Não havia defensiva, havia preparo. A coordenadora iniciou a conversa apresentando um plano de adaptação individual, atividades ajustadas, momentos de pausa sensorial, acompanhamento semanal, capacitação para os professores da turma. Ela escutava atentamente, fazia perguntas, anotava. E pela primeira vez, sentia que não estava implorando por atenção, estava construindo solução. A professora, visivelmente emocionada, falou algo que mudou tudo. Eu percebi que muitas vezes não era falta de capacidade, era excesso de estímulo. Nós é que não estávamos preparados. A honestidade daquela frase quebrou qualquer resquício de tensão. Não era mais uma disputa, era aprendizado. Nos dias seguintes, a mudança foi perceptível. O filho começou a voltar para casa menos sobrecarregado. As crises diminuíram. Os relatos da professora passaram a incluir avanços. Pequenos avanços, mas gigantes, para quem luta todos os dias. Alguns pais, que haviam presenciado a cena no corredor, começaram a conversar mais sobre inclusão, sobre adaptação, sobre empatia. O que começou como um pedido ignorado se transformou em reflexão coletiva. Sem gritos, sem escândalo público, sem destruição, apenas coragem. Semanas depois, a escola organizou uma palestra sobre inclusão para os pais e professores. Não mencionaram diretamente o ocorrido, mas ela sabia. Sabia que aquela manhã tinha sido o ponto de virada. Um dia, enquanto buscava o filho na saída, a recepcionista, menos a mesma, menos levantou os olhos e sorriu. Ele teve um dia muito bom hoje. Não era apenas informação, era reconhecimento. Ela sorriu de volta. Não guardava mágoa, guardava propósito. Enquanto caminhavam para casa, o filho olhou para ela e disse algo simples: "Mamãe, eu gosto da minha escola." Os olhos dela se encheram de lágrimas. Porque aquela frase era tudo. Ela não queria provar que estava certa. Queria apenas que ele se sentisse pertencente. E naquele momento, ele se sentia. A verdade é que a escola não imaginava o que aconteceria quando ignorou aquela mãe. Não imaginava que encontraria alguém preparada. Alguém firme. Alguém que entendia que amor não é silêncio. Amor é E às vezes, a maior transformação não começa com revolta. Começa com uma mãe que decide que o filho dela não será invisível. E quando uma mãe decide isso, o mundo, inevitavelmente, precisa se ajustar. Meses se passaram. O tempo, que antes parecia pesado dentro daquela escola, agora corria de forma mais leve. O filho já não chegava em casa exausto todos os dias. Já não se fechava em silêncio após as aulas. Pequenos detalhes começaram a mudar. Pequenas vitórias começaram a surgir. Um dia, ele entrou em casa sorrindo. "Mamãe, a professora me escolheu para ajudar no desenho da sala." Pode parecer algo simples para qualquer outra criança, mas para ele era pertencimento, era reconhecimento. Ela se ajoelhou diante dele. "Sério, Bok, gostou?" Ele balançou a cabeça animado. "Gostei. Eles falaram que eu desenho bem." Ela sorriu, segurando as lágrimas. Porque durante muito tempo, o mundo só apontou o que ele não conseguia fazer.
poucos paravam para enxergar o que ele fazia de extraordinário. Na escola, as mudanças continuavam. Os professores começaram a receber orientação sobre inclusão. As salas ganharam pequenas adaptações sensoriais. As conversas entre os pais se tornaram mais conscientes. Sem perceber, aquela história silenciosa havia plantado algo maior. Consciência, empatia, humanidade. Certo dia, a diretora pediu para falar com ela na saída Querotê. Agradecer, disse com sinceridade. Aquela conversa mudou muita coisa aqui dentro. Ela ouviu em silêncio. Às vezes, a rotina faz a gente esquecer que cada aluno é um universo diferente. Menos, continuou a diretora. Seu filho nos ensinou isso. Ela respondeu com calma. Ele só precisava que enxergassem quem ele é. Naquele momento, não havia ressentimento. Havia evolução. Enquanto caminhava para casa com o filho, ela pensava em tudo que viveram. Nas vezes em que chorou sozinha. Nas vezes em que duvidou da própria força. Nas portas fechadas. Nos olhares de julgamento. E agora, na mudança, nem toda luta termina com aplausos. Mas algumas terminam com algo muito mais valioso. Respeito. O filho segurava sua mão, tranquilo, observando o caminho. O sol da tarde iluminava a rua. O vento leve balançava as árvores. Um dia comum, mas para ela, extraordinário. Porque durante muito tempo, ela teve medo do futuro dele. Hoje, ela tinha esperança. Antes de atravessarem a rua, ele olhou para ela e perguntou: "Mamãe, você sempre vai comigo?" Ela se abaixou, olhando nos olhos dele, sempre, e aquela palavra carregava uma promessa silenciosa que só uma mãe entende. A verdade é que o mundo nem sempre está preparado para o diferente. Mas quando existe amor, coragem e voz, mudanças começam. Talvez aquela escola nunca imaginasse o impacto de ignorar uma mãe. Talvez não imaginasse que, ao tentar silenciar uma voz, despertaria uma transformação inteira. Porque quando uma mãe decide lutar pelo filho, ela não luta apenas por ele. Ela abre caminho para muitos outros. E se essa história tocou você de alguma forma, talvez seja porque, em algum lugar, existe alguém que também só precisa ser visto. Se você acredita que toda criança merece respeito, inclusão e dignidade, compartilhe essa história. Porque quando mais pessoas enxergam, menos crianças se sentem invisíveis. E nenhuma criança deveria crescer achando que não pertence ao mundo. Antes de encerrar essa história, pare por um instante e pense: quantas mães, neste exato momento, estão lutando batalhas silenciosas por seus filhos? Quantas entram em escolas, hospitais ou lugares públicos, já preparadas para não serem ouvidas? Quantas voltam para casa com o coração pesado, fingindo força para não desmoronar na frente de quem mais amam? Essa história não é apenas sobre uma mãe, não é apenas sobre um filho. É sobre todos aqueles que, em algum momento, já se sentiram invisíveis. Vivemos em um mundo rápido, um mundo onde a rotina engole a empatia, onde pessoas são tratadas como números, onde diferenças ainda causam desconforto. Mas a verdade é simples: toda criança quer pertencer, toda mãe quer proteger, toda família quer respeito. Às vezes, a maior dor não vem das dificuldades, vem da indiferença. Ser ignorado machuca. Ser tratado como um problema machuca ainda mais. Mas quando alguém decide não aceitar o silêncio, algo poderoso acontece. Uma voz desperta. Depois, outra e outra. Mudanças começam assim, de forma silenciosa, de forma humana. Talvez você seja pai, talvez seja mãe, talvez professor, talvez apenas alguém assistindo esse vídeo agora, mas, em algum momento da vida, todos nós teremos a chance de fazer uma escolha: ignorar ou enxergar, acolher ou afastar, fingir que não é problema nosso, ou entender que humanidade sempre é responsabilidade de todos. Aquela mãe só queria uma coisa: que o filho fosse visto como criança, não como obstáculo. E quando ela decidiu,
não aceitar a invisibilidade, ela mudou mais do que a própria história. Ela mudou um ambiente inteiro. Talvez você nunca precise enfrentar algo parecido, mas talvez alguém perto de você precise. E às vezes, tudo que essa pessoa precisa é de alguém que não vire o rosto. Se essa história te fez sentir algo, se em algum momento você se emocionou, se você acredita que o mundo precisa de mais empatia, então você já faz parte dessa mudança. Agora eu te faço uma pergunta simples. E se fosse seu filho, sua mãe, seu irmão, você gostaria que eles fossem ignorados ou acolhidos? Escreva aqui nos comentários. Toda criança merece respeito. Vamos encher este espaço com essa mensagem. Curta este vídeo para que mais pessoas vejam. Compartilhe com alguém que precisa lembrar disso. E siga o canal, porque histórias como essa não são apenas histórias. São realidades que precisam ser contadas. Aqui, nenhuma voz é pequena demais. Nenhuma luta é invisível. E nenhuma criança deve crescer achando que não pertence. Porque quando o mundo aprende a enxergar, todos nós crescemos juntos. Algum tempo depois, houve uma apresentação na escola. Um evento simples. Cadeiras organizadas no pátio. Pais com celulares na mão. Professores ajustando detalhes de última hora. Ela estava sentada na segunda fileira, o coração acelerado. N, ou por medo, mas por orgulho. O nome do filho foi chamado. Ele caminhou até a frente com passos pequenos, mas firmes. A luz do fim de tarde iluminava o palco improvisado. Algumas crianças cochichavam, outras observavam curiosas. Meses atrás, aquele mesmo ambiente parecia hostil, barulhento demais, intenso demais, injusto demais. Agora, era diferente. Ele segurava um papel nas mãos. Respirou fundo, olhou para a plateia. Por um segundo, pareceu hesitar. Ela apertou as mãos. Em silêncio, não precisava falar nada. Ele sabia que ela estava ali. Então, ele começou. A voz saiu baixa no início, mas saiu. Algumas palavras se embaralharam, mas ele continuou. No meio da leitura, algo aconteceu. Uma pausa. Ele levantou os olhos do papel, olhou para a mãe e sorriu. Não era apenas um sorriso infantil. Era um sorriso de quem sabia que tinha vencido algo. A plateia aplaudiu quando ele terminou. N, ou por pena. Não por obrigação, mas porque foi bonito. Porque foi verdadeiro. Ela sentiu as lágrimas descerem sem conseguir controlar. Aquela cena não era apenas sobre uma apresentação escolar. Era sobre pertencimento, sobre dignidade, sobre um espaço que antes parecia fechado, agora aberto. Após o evento, alguns pais se aproximaram. Seu filho foi incrível. Ele tem um talento especial. A escola mudou muito esse ano. Ela ouvia tudo com calma. Sabia que mudanças assim não acontecem por acaso. Elas acontecem quando alguém decide não aceitar o invisível. O diretor também se aproximou. Ele está evoluindo muito. Ela respondeu com serenidade. Ele sempre teve potencial. Só precisava de oportunidade. O diretor assentiu. Talvez aquela tenha sido a maior lição para todos ali. Nenhuma criança é limitada por existir. Ela é limitada quando o ambiente não se adapta. Ao saírem da escola naquele dia, o filho caminhava leve. Mamãe, você viu? Vi. Meu amor, eu vi tudo. E ela realmente viu. Viu o medo virar coragem. Viu a exclusão virar inclusão. Viu o silêncio virar voz. Enquanto o sol se punha atrás do prédio da escola, ela entendeu algo profundo. Não foi apenas a escola que mudou. Ela também mudou. Aprendeu que firmeza não precisa de grito, que coragem não precisa de agressividade, que amor, quando guiado por ação, transforma estruturas. Talvez o mundo ainda não esteja totalmente preparado para todas as diferenças, mas sempre existirá alguém disposto a lutar. E quando essa pessoa é uma mãe, não existe sistema forte o suficiente para ignorar. Se você chegou até aqui, lembre-se, histórias como essa acontecem todos os dias. Talvez
perto de você, talvez dentro da sua própria casa. E a diferença entre exclusão e inclusão muitas vezes começa com uma única decisão: ficar em silêncio ou falar. Ela escolheu falar, e por causa disso, o menino aprendeu que pertence, e talvez, agora, você também tenha aprendido que nunca devemos aceitar que alguém seja invisível. Dias depois da apresentação, algo inesperado aconteceu. Um dos pais que estava no corredor naquele primeiro dia havia gravado discretamente parte da situação, não para expor, mas porque sentiu que aquilo era importante. Ele mostrou o vídeo para a esposa. A esposa enviou para uma amiga professora. A amiga comentou com um grupo de pais. Em poucas horas, aquela história começou a circular. Sem nomes, sem ataques, sem sensacionalismo. Apenas a cena de uma mãe pedindo respeito pelo filho. E isso foi suficiente. Pessoas começaram a comentar: isso acontece em muitas escolas. Passei por algo parecido. Precisamos falar mais sobre inclusão. A história tocou algo profundo. Não pela polêmica, mas pela verdade. Em poucos dias, a escola percebeu que algo estava diferente. Mais pais começaram a perguntar sobre inclusão. Mais professores discutiam adaptação. Mais famílias compartilhavam experiências. O que começou como um momento isolado virou reflexão coletiva. A direção decidiu agir. Criaram um projeto interno de inclusão, treinamento para professores, reuniões abertas com os pais, sem pressão pública direta, sem exposição negativa, apenas consciência crescendo. Certo dia, a mãe foi chamada para conversar novamente, mas, dessa vez, o motivo era outro. Queremos criar um comitê de inclusão com participação dos pais, disse a diretora. E gostaríamos que você fizesse parte. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Não esperava aquilo. Meses antes, implorava por atenção. Agora, era convidada a ajudar a construir mudanças. Eu aceito, respondeu. Não por reconhecimento pessoal, mas porque sabia que outras mães viriam depois dela. Outras crianças também precisariam ser vistas. Com o tempo, a escola começou a ser reconhecida na região pelo trabalho de inclusão. Pequenas iniciativas viraram exemplo. Professores de outras instituições começaram a visitar para aprender. Tudo porque, um dia, uma mãe se recusou a ir embora em silêncio. O filho continuava evoluindo. Mais confiante, mais tranquilo, mais feliz. Um dia, durante uma atividade em sala, a professora perguntou: o que faz vocês se sentirem fortes? As crianças responderam várias coisas. Super-heróis, pais, amigos. Quando chegou a vez dele, ele respondeu algo simples. Minha mãe. A professora precisou segurar a emoção, porque, no fim, era exatamente isso. Ele não lembraria das portas fechadas, nem dos olhares de julgamento, nem dos dias difíceis. Ele lembraria que, quando o mundo parecia não enxergá-lo, alguém ficou, alguém lutou, alguém acreditou. E isso muda o destino de qualquer criança. Talvez você esteja assistindo essa história agora e pensando: é só uma história. Mas não é. Acontece todos os dias. Em escolas, em ruas, em famílias. Pessoas sendo ignoradas. Pessoas tentando ser ouvidas. Pessoas precisando apenas de respeito. E talvez a próxima mudança comece com alguém como você. Alguém que decide enxergar. Alguém que decide não rir. Alguém que decide apoiar. Porque quando mais pessoas escolhem empatia, menos crianças crescem se sentindo erradas por existir. E agora eu te pergunto, se um dia você presenciar algo assim, vai fingir que não viu? Ou vai ser a pessoa que faz o mundo mudar para alguém? A decisão sempre começa pequena, mas o impacto pode transformar vidas inteiras. Anos se passaram. O tempo, silencioso como sempre, seguiu seu caminho. Aquela criança que um dia foi vista como difícil de lidar, cresceu mais confiante, mais seguro, mais consciente de quem era. A escola também mudou.
Novos professores chegaram já preparados para a inclusão. Salas adaptadas se tornaram padrão. Pais começaram a escolher aquela escola justamente pelo acolhimento. Mas quase ninguém conhecia a verdadeira origem de tudo. Não havia placa. Não havia homenagem. Não havia anúncio oficial. Apenas uma história silenciosa que viveu nos corredores e transformou tudo. Em uma tarde comum, já alguns anos depois, houve outra apresentação escolar. Desta vez, um evento maior, alunos mais velhos participando, pais orgulhosos nas cadeiras. Ela estava lá novamente, sentada, observando. O filho, agora mais velho, subiu ao palco para apresentar um projeto. Falava com segurança, explicava ideias, interagia com os colegas. Algo que no passado parecia impossível. Ao final, aplausos, fortes, sinceros. Ele desceu do palco e caminhou até ela. Mamãe, você viu? Ela sorriu, mas dessa vez não chorou, porque já não havia dor para sair, apenas orgulho. Na saída, uma mãe se aproximou com um menino pequeno ao lado. O garoto demonstrava sinais claros de ansiedade, sensibilidade ao barulho, olhar inquieto. A mulher parecia nervosa. Você é a mãe dele, não é? Ela assentiu. A mulher respirou fundo. Meu filho acabou de entrar aqui e eu estou com medo. Medo de que ele não seja aceito. Medo de que passe pelo que muitas crianças passam. Ela segurou a mão da mulher com delicadeza. Eu também tive medo. Olhou para o garoto e sorriu. Mas você não está sozinha. A mulher se emocionou e naquele instante ela percebeu algo profundo. A luta que travou anos atrás não foi apenas pelo próprio filho. Foi por todos que viriam depois. O filho puxou levemente sua blusa. Vamos, mamãe? Ela assentiu. Enquanto caminhavam em direção ao portão, olhou uma última vez para a escola. Não com mágoa, não com lembrança amarga, mas com a certeza de que, às vezes, uma única atitude muda gerações. O mundo ainda tem muito a evoluir. Ainda existem lugares despreparados. Ainda existem pessoas que não entendem. Mas também existem vozes, pessoas que não aceitam o silêncio. Pessoas que escolhem agir. Pessoas que transformam ambientes inteiros. Apenas por amor. E talvez a maior lição dessa história seja simples. Nunca subestime o poder de uma mãe que se recusa a deixar o filho invisível. Porque, quando alguém luta com amor verdadeiro, não muda apenas um momento. Muda destinos. Se você chegou até o final dessa história, existe um motivo. Talvez você seja pai. Talvez talvez professor. Talvez alguém que só acredita em um mundo mais humano. Mas agora, você carrega essa mensagem. Nenhuma criança deve ser tratada como problema. Nenhuma família deve ser ignorada. E nenhuma diferença deve ser motivo de exclusão. Se essa história tocou o seu coração, leve ela com você. Porque empatia não é apenas um sentimento. É uma escolha diária. E o mundo se torna melhor toda vez que alguém decide enxergar quem sempre foi ignorado.